Queridos amigos, sejam bem-vindos. Estamos mais uma vez reunidos aqui nesta tarde e noite de sábado, dia 9 de setembro de 2023, para a quinta parte do nosso seminário Os Mensageiros, do projeto Imagem. Bem, nós vamos começar com a nossa mensagem inicial, não é? Já que quem está aqui já deve estar acompanhando. E a nossa mensagem inicial é pacifica sempre. Mensagem 70 de Palavras de Vida Eterna. Rita, querida, seja bem-vinda. Thelma também, né, Thelma? Seja bem-vinda. Tirar o som. Obrigada. Palavra de Vida Eterna do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E o versículo destacado por Emmanuel é o versículo 9 do capítulo 5 de Mateus, onde nós, então, estamos lá no Sermão da Montanha, e Jesus está falando das bem-aventuranças. E ele vai falar, então, da paz, não é? Sobre os pacificadores. Diz-nos nosso Mestre Jesus: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Emmanuel comenta da seguinte forma: por muitas sejam as dores que te aflijam a alma, asserena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Se alguém te fere, pacifica desculpando. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Se alguém te menospreza, pacifica entendendo. Se alguém te irrita, pacifica silenciando. O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas de tua própria defesa. Golpes e golpes são feridas e mais feridas. Violência com violência somam loucura. Não ergas o braço para bater, nem abras o verbo para humilhar. Diante de toda perturbação, cala e espera, ajudando sempre. O tempo sazona o fruto verde, altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre o ramo cortado, podado, não é? De novas flores. Censura é clima de fel. Azedume é princípio de maldição. Onde estiveres, pacifica, seja qual for a ofensa, pacifica. E perceberás, por fim, que a paz do mundo é dom de Deus, começando por ti. Vamos orar. Querido Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, por mais uma vez aqui podermos nos encontrar reunidos em Teu nome, a fim de darmos prosseguimento ao estudo deste livro trazido pela parceria entre os dois planos da vida, do nosso Emmanuel, nosso Chico Xavier, com o acompanhamento da espiritualidade superior. Ajuda-nos, Senhor, nesse desafio que é estarmos mais uma vez na carne. Que sejamos mesmo, Senhor, lentos para agir. Nessa difícil conquista que é a pacificação em nós e entre nós. Abençoa os nossos irmãos que neste momento estejam em sofrimento. Abençoa todos nós desta humanidade, Senhor.
nos dois planos da vida. Obrigado por tudo, Jesus amado. Graças a Deus. Bem, vamos então trazer aqui a nossa tela. A parte onde reiniciaremos hoje. Num determinado momento, não vamos ter mais esses, porque o StreamYard hoje me foi duro com o tamanho me fez cortar algumas coisas, mas isto faz parte. O importante é que estamos aqui, e isto é que importa. Então, nós estamos lá em Campo de Paz, não é? Estamos num dos seus postos de socorro, e lá se encontram Vicente com André Luiz, que estão sob a tutela de Aniceto, instrutor Aniceto. E este posto de socorro é coordenado por Alfredo, sendo que neste momento da visita também está Ismália, né, que não reside no posto de socorro, mas que é a querida e bem-amada de Alfredo. Esposa de Alfredo, encarnação anterior. Maria Zan, seja bem-vinda. Ana Vanessa, seja bem-vinda. Bem, só para nos lembrarmos aqui como está este ponto da história. Vamos, então, antes, porque eu tinha falado ao final do estudo de sábado passado, que nós íamos começar com a história de Paulo, aquele que criou todo aquele drama no casamento mesmo, na anterior encarnação, entre Alfredo e Ismália, aquele Afonso, que era, então, sócio de Alfredo, e que assediou Ismália, não é? E que ele acabou criando uma cena falsa de possível adultério, e então Alfredo a expulsou, ficou com os filhos, ela desencarnou tuberculosa, não é? Depois, quando o falso amigo ia desencarnar, contou para Alfredo, pediu perdão, que não deu, e depois desencarnaram todos nesta enorme perturbação. E eu disse que nós íamos começar com essa história, mas eu pulei Alonso, não poderia. Isso aconteceu. Vamos, então, aqui ao caso de Alonso. Cá temos ali André Luiz, ao fundo vemos Aniceto e Vicente, e aqui, então, vamos ver o que se passa. O trabalho no posto, este de cabelos arruivados é o Alfredo, ok? Quer dizer, em certas fotos ele está arruivado, em certas ele está aloirado, é porque aqui é noite, não é? Vamos lá. O trabalho no posto ocorria em ambiente de camaradagem, embora, não é claro, o respeito natural à hierarquia. Alfredo recebia os colaboradores com afeto. Foi quando um senhor de expressão humilde perguntou se ele recebera notícias. Era Alonso, querendo saber da família na terra da qual sentia falta. Alfredo informou que sua viúva continuava acabrunhada e os filhos estavam bem de saúde, mas ansiosos por ele, no caso, pai que partira. Tranquilizou, dizendo que na qualidade de pais conseguimos ajudar os filhos, mas na vida espiritual é possível fazer isso com mais segurança, sentindo de perto os interesses imperecíveis daqueles que amamos. Alonso reconheceu a observação, mas disse que ouvia a mulher e os filhos o chamarem quando faziam as preces habituais. Isso é para que a gente reflita às vezes, não é? As pessoas às vezes desencarnam. E aqueles que ficam
às vezes tem ideias equivocadas de quem partiu criar asas, né? Então passa meio que ser um anjo guardião dos que ficaram, e não é assim que acontece. Então, esse tipo de desconhecimento pode gerar muitos transtornos para os amados desencarnados que às vezes se veem no mundo espiritual com as mãos atadas para fazer o que muitas vezes é pedido a eles através da prece. Era aqui o que estava, não é, a acontecer. E ele então diz: quem sabe ele poderia voltar. Havia um grupo espírita perto de casa, talvez não fosse difícil comunicar-se. Olha, é entendível, não é? A ansiedade da pessoa em querer falar alguma coisa para os que ficaram. Isto, quando muitas vezes, vamos dizer assim, descobrimos um mundo que não imaginávamos quando estávamos encarnados. Por isso que é importante que nós hoje tenhamos não apenas maior consciência da nossa vida encarnada, é fácil ter, mas de quanto ela repercute na nossa vida espiritual, quando retornamos para lá, e também busquemos, sempre que for possível, sem impor, fazer assim como se, vamos dizer, sabe aquele dar um toque? Damos aquele toque. Não é conversa chata, não é sermão, não é nada. É um toquezinho. Olha, nós tínhamos uma pessoa muito amada, e ela não acreditava em nada, sabe, sei lá. E aí eu dizia assim, olha, quando estiver, se de repente, em algum momento, eu só falava assim, olha, só me escute uma coisa, era uma pessoa idosa, não é? Escute o seguinte, se em algum momento perceber que olha para um lado e para o outro, não reconhece ninguém, não sabe onde está tudo muito estranho, só pense em mim neste momento, no que eu vou dizer. A minha filha disse que se eu passasse por isso... Olha, eu falei, meu pai... Eu dizia a ele, a minha filha me disse, se eu passasse por isso, que eu fizesse uma prece. Eu dizia, ore a Maria, lembre de Nossa Senhora, pense nela, ore para ela. Não, nada mais, não precisa nada mais. Por quê? Porque ele estava, vamos dizer, um tanto ou quanto impermeável. Então, era aquele amor de filha por pai, não é? Que disse assim, olha, não precisa nada, não precisa nada, mas se um dia isso acontecer, por favor, nesse dia, lembre de mim. E lembre, então, de orar. Rita está a nos dizer como nossa doutrina espírita é esclarecedora e confortadora, realmente. E profilática, não é? Porque ela tem a capacidade de nos ajudar a não entrarmos em situações tristes, lamentáveis, porque por ignorância, não é? Então, ela é profilática também. Com certeza, através do esclarecimento. Exatamente, Rita. Então, estamos aqui. Quem sabe, disse o nosso Alonso, ele não poderia voltar. Voltar, mas não era reencarnar. Ele queria voltar só para a crosta para mandar uma mensagem por médium, uma casa espírita. Alfredo... Oh, meu Deus, lá vai se mover aqui sozinho. Alfredo, imperturbável, disse que compreendia a inquietação do servidor, mas não seria possível atendê-lo. Era imprescindível conformar-se com os desígnios superiores. Vejamos.
Ele, como pai e como esposo, ele só via o quê? A necessidade da família, não é? Mas os superiores viam muito mais, viam quem eram esses espíritos, quais as necessidades reencarnatórias, qual o proveito real de uma situação desta. Tudo é muito criterioso. E é uma coisa interessante, não é? Será que as pessoas ali, aquela família, estaria preparada para vê-lo voltar e, de repente, dizer algo que não fosse o que eles queriam ouvir? Isso é para nós termos uma ideia, não sabemos exatamente o porquê, porque, claro, que o Alfredo aqui não vai nos dizer, mas vai acalmá-lo, inspirando-o nessa hierarquia que sabe o que faz. Ora, se estão dizendo que não pode, é porque existe o quê? Um bom motivo, não. Um excelente motivo. Então, nós temos que entender. Muitas vezes podemos até mesmo perguntar se há perspectiva de possível mudança no futuro, etc, 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 mas vai depender de caso a caso, não é? Não existem respostas padrão, claro que não. Então, Alfredo disse que não era possível atendê-lo, que era imprescindível que Alonso se conformasse com os desígnios superiores, ou seja, dois superiores que provavelmente já haviam indeferido, não é? Ele e a mulher não ficariam separados se não fosse necessária essa experiência. A providência, às vezes, nos deixa a sós, a fim de refazermos certas lições. Então, ela estava se sentindo lá sozinha, não é? Abandonada, talvez até injustiçada por Deus, não é? Mas, se aquilo estava acontecendo, havia, como acabamos de dizer, não é? Necessidade para que todos pudessem passar por isto e aprender com a lição. Seja bem-vinda, Regina. Rita está a dizer, como no caso do André Luiz também, que queria notícias da família. Pois é, e teve que aguardar o melhor momento, não é? Exatamente, Rita. Continuando. Além disso, continua dizendo Alfredo para Alonso, os filhos pertencem a Deus, com certeza, não é? Antes de serem nossos filhos são filhos de Deus. E cada um deles precisa definir responsabilidades e cogitar da própria realização. Então, às vezes, queremos dar, seja o que for, para os nossos filhos, mas aquilo não ser realmente o melhor para eles naquele momento. E continua Alfredo. Não o sentia preparado bastante para voltar ao lar sem consequências difíceis. Então, aqui, como a Rita mesmo falou, lembra-nos também o caso de André Luiz. E continua Alfredo. Há tempos, ele, Alfredo, autorizara 2 outros colaboradores a voltarem à terra, e eles foram tão surpreendidos pela situação que lá ficaram agarrados ao ninho doméstico. Olha só como Alfredo deve se sentir também responsável, não é? Porque ele deu autorização e, na verdade, eles não estavam preparados para encontrar o que iriam encontrar. Lá no livro Memórias de um Suicida, na colônia, né, já no hospital da colônia Maria de Nazaré, um dos suicidas, que era rico e faliu, e não aguentou, vamos dizer assim, a vergonha da falência, e deixou, então, a mulher viúva e 3 filhos, e se suicidou. Ele, depois que melhorou mentalmente,
depois de passar pelo vale, estar no tempo na colônia, ele cismou que queria, porque queria, todos queriam ir à casa, visitar a família. E é claro que a todos não era permitido, eles não eram apenas desencarnados, eles tinham se suicidado, e existem consequências graves para o nosso contexto familiar quando isso acontece. As pessoas não seguem a vida de forma tranquila. Isso é um trauma para todo mundo, não é? Pois bem, mas todos compreenderam, mais um cismou, porque esse cismou, quero ir. Então, o diretor do hospital autorizou que ele fosse, explicou para ele exatamente o que o nosso Alfredo explicou, que ele não tinha condições, tudo, explicou tudo. Mas ele insistiu que ele podia entrar em crise, né, ter uma crise, se ele fosse, dada a realidade, da consequência da vida que transcorreu na família dele após o suicídio, mas ele lá insistiu e foi autorizado. Nessa autorização foi dado tudo o que ele pediu. Ele pediu uma roupa muito elegante, pediu um buquê de flores para entregar à mulher. E pediu, inclusive, uma bengala com um castão dourado, que é aquele onde se segura a bengala. Deram tudo a ele. Lá foi ele, claro. Ninguém encarnado ia vê-lo, não é? Mas ele chegou lá, encontrou a família esfacelada, numa situação assim calamitosa, e percebeu que tudo aquilo que aconteceu à família aconteceu devido à ausência desse pai, desse marido, que simplesmente ficou lá envergonhado e decidiu se matar. Ora, o que aconteceu? Exatamente o que havia sido dito a ele que aconteceria. Ele entrou em crise, surtou, voltou, e tudo isso foi assistido por uma espécie de uma televisão na enfermaria, onde todos os seus companheiros de enfermaria assistiram tudo, desde a saída dele do hospital e tudo que aconteceu enquanto ele foi à crosta. Por que foi permitido isso? Bom, primeiro, nunca vamos esquecer que do lado de lá, ninguém morre. Retomamos a nossa vida como espíritos imortais. Aqui nós ainda imaginamos que somos a personalidade que temporariamente envergamos, mas lá não. Então, pode haver algum, vamos dizer assim, um atraso. Estamos falando de atraso para pessoas imortais, atrasos não fazem diferença no fim das contas, não é? E é um atraso extremamente didático, um espírito rebelde, arrogante, não seria fácil seguir o tratamento dessa forma. Então, primeiro, foi dado o que ele pediu, ele não ouviu aqueles que tinham condições de orientá-lo, ignorou. Então, da próxima vez, ele vai pensar duas vezes, claro, ele vai superar a crise, vai sair da crise, vai retomar depois, e vai ficar mais amadurecido, porque a dor faz isso, não é? Puxa, daquela vez foi isso, naquela não foi uma boa escolha, não foi mesmo. Então, é muito, nesse caso, vejamos, já eram doentes mesmo psíquicos, não é? Pela própria consequência do suicídio. Aqui não. Aqui nós temos alguém simples no sentido até vibratoriamente, mas não era, vamos dizer, um doente mental severo. Ele estava já trabalhando, era um tarefeiro. E Alfredo havia autorizado 2 tarefeiros para que fossem à crosta. E eles não voltaram, ficaram agarrados à família encarnada, prejudicando a família e prejudicando a eles. Poderíamos pensar, mas por que não foi lá um grupo e tirou eles de lá? Porque eles também têm que aprender. Vai chegar uma hora que eles vão sair de lá.
Mas eles precisam perceber que a presença deles, primeiro, que a presença deles não ajudou nada. Segundo, que pode muito bem atrapalhar. Terceiro, que é importante seguir a hierarquia. Porque, diferente do plano físico, onde o chefe muitas vezes não merece estar lá onde está, na espiritualidade isso não acontece. Né? Quem está acima é porque realmente tem condições de estar acima. E quem está abaixo tem que aprender a confiar, ouvir e colaborar com quem está acima. Simples assim. E aí ele fala, então, não é, de que eles ficaram acabando, esses dois, né, presos ali no ninho doméstico, envolveram-se, continua falando aqui o nosso Alfredo, envolveram-se nos pesados fluidos do lar e, passada a semana de licença, não conseguiram voltar com prejuízos imensos ao trabalho. Lembrando, não é? Que ali naquela região, mesmo no Porto de Socorro, os trabalhadores são poucos. 2 trabalhadores fazem falta? Fazem falta, porque muitos são aqueles que estão sofrendo, e todo trabalhador, em toda instituição do bem, ele é extremamente valioso. Às vezes o trabalhador pode pensar assim, estou aqui, não estou ajudando em nada. Isso aqui talvez esteja lá a perturbação, querendo que ele acredite, para que ele se afaste, né? E, claro, o trabalho vai sofrer com a sua ausência, mas vai continuar sendo feito, não é? Se nós queremos abrir mão do trabalho que nos foi oferecido, podemos. O nome disso é o quê? Livre arbítrio. Podemos. Mas existem consequências. Aqui, Alfredo está falando das consequências, no caso desses 2 que ficaram agarrados lá aos seus antigos lares, não é? Para arrematar a lição, Alfredo disse que voar alto, olha que interessante e profundo mesmo, né? Voar alto exige asas fortes. Então, queremos empreender voos mais altos, precisamos estar fortes o suficiente para isso. Muito bom. Assim, Alonso desistiu da petição. Foi razoável, sensato. Rita, podemos aprender com as experiências negativas dos nossos irmãos. E também com as positivas, é claro. Claro, Rita, estamos sempre, não é? Como disse Jesus, se tivermos ouvidos para ouvir, olhos de ver, não é? Os nossos irmãos, por exemplo, nas reuniões mediúnicas, no mundo físico, no plano físico, as casas espíritas, os espíritos são trazidos, os sofredores, para atendimento. E nós perguntamos, mas na espiritualidade eles não podem fazer essas reuniões? Eles precisam trazer esses espíritos aqui para o plano físico? Essas reuniões na espiritualidade são feitas com os médiuns desdobrados do sono físico, e esses médiuns são de várias religiões. Na crosta, não. Eles são médiuns espíritas. No mundo espiritual, são médiuns, que a mediunidade não escolhe religião, social, qualquer contexto. Mediunidade é um recurso que Deus oferece como outro qualquer. E quando ela acontece lá no mundo espiritual, os dirigentes das reuniões mediúnicas são os dirigentes encarnados que desdobram e vão coordenar as reuniões no mundo espiritual? De jeito nenhum. No way, de jeito nenhum. Todos os trabalhos na espiritualidade são coordenados por espíritos
com plenas capacidades para fazer aquilo. Aqui no mundo físico, não. Nós, por mais que nos preparemos, somos extremamente limitados, mas a nossa boa vontade, a nossa disponibilidade para o trabalho é sempre valorizada, inclusive em coordenação de tarefas que no mundo espiritual talvez não coordenássemos, mas aqui coordenamos. Então, no mundo físico, nós temos reuniões mediúnicas há o quê? 160 anos, desde que surgiu a doutrina espírita. Reuniões mediúnicas como nós as conhecemos no movimento espírita, não é? A reunião mediúnica existe no Egito, né? Desde a antiguidade existe isso. Mas como nós conhecemos. Ou seja, por que os espíritos trazem aqui para a crosta? Porque tem um choque anímico. Mas o médium encarnado desdobrado vai levar também seu fluido vital e lá na comunicação, no mundo espiritual, também vai ter choque anímico. Não é? É para que aprendamos, nós encarnados, exatamente o que a Rita falou. Nós vamos aprender com aqueles casos, não é? Que vêm na reunião e poderiam estar sendo atendidos do lado de lá, às vezes é quase que um pré-atendimento, muitas vezes, o que fazemos. Muitas finalizações dos atendimentos são feitas do lado de lá. Por mais que nós digamos assim, esse atendimento foi um bom atendimento, o espírito saiu muito bem esclarecido, ótimo. Mas muitas vezes, se surgir alguma dúvida, se surgir qualquer outra questão, e mesmo na reunião, muitas vezes, não todas as vezes, né, que nós dizemos assim, foi muito bom o encaminhamento dado pelo espírito. Mas quem encaminhou da própria cabeça? Também essas pessoas, tanto os dirigentes encarnados, quanto os esclarecedores ou doutrinadores, eles também não têm assistência de bons espíritos para o trabalho? Também não são médiuns? Então, a espiritualidade também está ali presente. É claro que é uma mediunidade intuitiva e pode haver certas também na mediunidade do atendimento ao sofredor. De qualquer forma, o que a gente quer destacar é exatamente isso que a Rita falou. Que as reuniões mediúnicas, elas também vêm com essas histórias desses desencarnados para que nós aprendamos quais são as consequências de muitos casos, como nós vemos mesmo Kardec fazer no livro Céu e Inferno. Ele evoca vários espíritos e vai, através das narrações desses espíritos sobre como era a vida deles enquanto encarnado e o que aconteceu a partir disto no mundo espiritual, é o que nós vemos muitas vezes nas reuniões mediúnicas. É claro que a maioria absoluta das vezes não se faz nenhum livro para se contar isto, não é? Fica apenas mesmo para lição para os trabalhadores daqueles núcleos, não é? E daquelas reuniões mediúnicas. É isso aí, Rita. Vamos, então, ao caso do Paulo. Está aí o nosso Paulo. Vemos aqui o Paulo num quarto, recebendo, então, aqui a visita do Aniceto, do André, do Vicente. Enquanto Alfredo atendia outros colaboradores, Aniceto convidou André e Vicente a visitar uma câmara separada. Estão a me ouvir bem? Então, ótimo. É que agora que eu vi que o microfone estava um pouco para baixo. Pronto. Enquanto Aniceto atendia a outros colaboradores, Alfredo, Aniceto convidou, já li isso, abriu uma porta e viram um louco irritado. Ele está sentado na cadeira? Está. Mas o que o caracteriza como um louco irritado? A sua própria feição.
feição, ok? Nós vemos aqui que a feição dele está mesmo alterada. Não parece muito lúcido e, pela narração aqui, estava irritado. Aniceto adiantou-se e cumprimentou-o. Como vai, Paulo? As palavras emitiram certo fluxo magnético e o enfermo modificou-se. Então, aqui o nosso Aniceto, quando ele falou, um fluxo magnético da sua fala, não é? Porque as nossas palavras carregam consigo, embora aqui a ilustração, não é, mostre esse fluxo do plexo cardíaco do Aniceto até o centro, melhor falar centro de força, porque plexo vai estar no corpo físico, nós estamos falando de um desencarnado aqui. Do centro de força cardíaco para o centro de força cardíaco do nosso Paulo. Paulo vai responder a Aniceto. Como vai, Paulo? Paulo respondeu: vou melhorando, graças... O que vem depois, né? Paulo não conseguia falar. Aniceto insistiu para que ele terminasse a frase e Paulo concluiu, bem devagar, graças a Deus. Aniceto ressaltou a diferença entre os que dormem, os que estão loucos e os que sofrem. Olha que interessante, 3 tipos de atendimento. 3 tipos de atendimento que exigem muita especialização para se lidar com esta demanda, se é que podemos chamar assim. Os que dormem, nós vimos já os que dormem, os que estão loucos e os que sofrem. Assim, quem geme e sofre em qualquer parte, olha só o que ele vai dizer, quem geme e sofre em qualquer parte já está melhorando. Por que isso? Porque os que dormem, gemem, choram? Não. Estão mergulhados mergulhados e entorpecidos em si mesmo. Então, quanto tempo vão levar? Não sabemos, é quase como se fosse um coma no mundo espiritual. Os que estão loucos nem reconhecem o seu sofrimento ou o seu problema, porque afinal estão loucos. Então, ele vai dizer, quem geme e sofre em qualquer parte já está melhorando. Por quê? Porque reconhece que passa uma dor, sabe da sua dor, sofre pela dor. E porque sofre pela dor, vai buscar ajuda. E buscando ajuda, encontra. Jesus disse o quê? Buscai e achareis. Não é? Toda lágrima sincera é sintoma de renovação. A lágrima tem que ser sincera. A gente fala daquelas lágrimas de crocodilo, sabem como é que é a lágrima de crocodilo, né? A lágrima falsa. Né? Lembrando daquele espírito que chega na porta de nosso lar, chorando muito, querendo que abrissem as portas, era um espírito, não é? Na forma feminina, querendo que abrissem as portas, que era uma sofredora, e aí então mandam chamar alguém que tinha uma visão melhor espiritual, porque a única coisa que eles conseguiam ver é que ela tinha pontos pretos em volta dela. E mandaram lá chamar uma pessoa que tinha uma visão espiritual melhor para avaliá-la realmente no que diz respeito em abrimos o portão ou não abrimos o portão. Então, o que foi visto? Que aquela mulher, ela
tinha cometido vários assassinatos de bebê. E veja, eles não falam aborto no filme. No filme, não, no livro. No livro, eles não falam abortista, não falam isso. Eles falam que ela era uma assassina de bebês. Há muito tempo atrás, e a gente não sabe, não é? No momento que ela desencarnou, ela podia estar há séculos rodando ali pelo umbral, não é? Muitas vezes não se matava o bebê na barriga da mãe. Esperava-se o bebê nascer, e essas mulheres, então, faziam o parto e matavam o bebê ao nascer. Por quê? Porque o aborto ele era o quê? Muito arriscado. Então, esperavam a mulher parir, não quero, iam para o interior, para a casa de um parente, passavam meses e meses, um ano, e ali isto acontecia. Então, quando nós lemos assassina de bebês, porque sempre houve aborto, não é? Sempre se matou o bebê dentro do útero, mas também havia esta prática, todas nefastas, de matar um bebê, mais um bebê recém-saído do útero da mãe após o parto. E aí, então, essa pessoa que tinha essa visão espiritual viu esses pontos que cada ponto era um bebê que ela tinha matado. E que ela não se encontrava arrependida do que fez. E aí, então, foi dito a ela, não se abriu o portão, ponto, não é? Todas aquelas lágrimas desapareceram ou não? Desapareceram. Então, de pobrezinha sofredora, por favor, me deixe entrar, estou sofrendo. Não, ela virou um espírito totalmente assim, revoltado, impondo a vontade dela e praguejando, obviamente, na medida em que não foi feito o que ela queria que fosse feito com ela, colocá-la para dentro. Então, aí já é o quê? Não é alguém que chora, sofre e, sinceramente, estende as mãos pedindo ajuda. Toda lágrima sincera é sintoma de renovação. Os que não registram a dor são mais dignos de piedade, exatamente como no exemplo que acabamos de dizer aqui. Paulo é um doente, ainda não possui a consciência exata da situação, mas já chora com as recordações do passado triste. Hoje nós já recordamos mais ou menos o passado triste dele, porque ele não fez só isso com a Ismália, não. Não foi só com o Alfredo e com a Ismália. Ele fez com vários casais e vários casamentos, não é? Ele caluniou várias mulheres, jogou-as na desgraça, e de tudo isto ele sentia, não só, claro, com um amigo, mas com outros tantos contextos familiares que ele também destruiu. Depois pediu para que usassem suas percepções com Paulo. Então, Aniceto pediu que André e Vicente, lembram que quando eles saíram de nosso lar, eles foram submetidos a uma intervenção para que a visão espiritual deles se alargasse para fins de lição, didático? Pois é. Então, agora, Aniceto, que foi quem mandou eles irem lá fazer essa intervenção, que eles usassem essa visão ampliada para olhar para Paulo. Exatamente como eles fizeram com os que estavam dormindo, né, em que Aniceto também fala isso com eles, agora com Paulo. Que nós já estamos vendo o que eles vão ver.
Na tela mental de Paulo, vários vultos de mulher e homem se movimentavam. Entre elas, a figura de Ismália e Alfredo, enfraquecidos e doentes. Aniceto informou tratar-se do caluniador de Ismália. Até agora eles não estavam sabendo que Paulo era aquele caluniador. Mas não só dela. Outras mulheres e maridos tiveram a paz de seus lares desfeitas. Nas recordações de Paulo estão as imagens que ele mesmo criou. Então, ele já tem essa consciência de que ele desgraçou várias vidas. E quando ele visualiza essas pessoas que ele desgraçou, ele as vê como desgraçadas, não é? Totalmente como estão ali, totalmente destruídas. Porque ele sabe o que ele fez. Alfredo e Ismália vivem de novo em harmonia, mas Paulo não os vê assim. Ele os vê como imagina, como consequência de seus atos. O criminoso carrega o crime cometido em qualquer lugar. Aonde ele carrega esse crime? Na sua consciência, não é? Carlos, querida, seja bem-vindo. Ou será que é Regina no celular do Carlos? Não sabemos. Mas a lição está em Alfredo, que chegou à vida espiritual. Então, vejamos aqui, está o nosso Aniceto dizendo, né, o criminoso carrega o crime cometido em qualquer lugar. Mas a lição está em Alfredo, que chegou à vida espiritual com ódio e em desesperação. Lembram? Afinal, descobriu que tudo foi armado, que foi profundamente infeliz por causa da calúnia de Paulo, não é? E aí o que aconteceu? Ele desencarnou muito ódio. O Alfredo desencarnou com muito ódio de Paulo. Longe de Ismália, Alfredo compreendeu suas necessidades e, tão logo adquiriu algum mérito, intercedeu pelo amigo infiel. O que é o amor, não é? Ismália está no alto, né? Foi para uma região acima. Ele quer poder estar com ela e que ela possa estar com ele. Então, nós temos que agir de acordo com o que nós queremos. Exatamente como o próprio Alfredo falou para o Alonso. Se nós queremos algo, se nós queremos voos mais altos, nós temos que fortalecer as nossas asas. E, com certeza, ódio e desesperação não fortalece a asa de espírito nenhum, só corrói, não é? Então, exatamente, o perdão é um processo que Alfredo começou a desenvolver a fim de, primeiro, não é? Harmonizar-se consigo mesmo diante da desgraça que, de uma certa forma, ele permitiu que acontecesse, confiando mais no amigo da onça do que na própria esposa. Então, havia também esse mal-estar dele com ele mesmo, não apenas com Paulo. Então, ele tinha que se harmonizar. O perdão ajuda que nós nos harmonizemos conosco mesmo. O outro fica liberto, pode ficar liberto do meu rancor, mas não fica liberto, como nós vemos aí, não é? Que o Paulo não está liberto coisa alguma. Paulo está preso ao que fez. Depois, diante do arrependimento, ele vai começar a trabalhar a reparação e vai ficar melhor com quem? Consigo mesmo. Por quê? Porque o outro já perdoou. Não é? Mesmo que perdoe ou não perdoe, isso é um problema de quem sofreu a injúria, ou o crime, ou o que for. Aquele que cometeu o erro, não é? Ele vai ter que se reabilitar com a própria consciência. Uma vez reabilitado com a própria consciência, o outro, vamos imaginar, não é? Uma vez reabilitado com a própria consciência, o outro não perdoa porque não perdoa. Já é um problema de quem?
do outro. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Mesmo, diz a Rita, que as pessoas a quem tenha prejudicado, a quem prejudicou tenha perdoado, aquele que cometeu continua com sua consciência acusando. Exatamente. 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 Ele cometeu um crime junto à própria consciência. O outro passou pela experiência porque havia uma necessidade reencarnatória para isso, certo? O único que sofreu sem ter por que sofrer, morreu crucificado entre dois ladrões. Todos nós temos as nossas histórias que, de alguma forma, justificam o que passamos, seja por prova que pedimos para o nosso crescimento, seja por expiação na reparação de nossos erros, certo? Então, quando nós entendemos que o que o outro nos fez, na verdade, fez com ele mesmo, e o que nos cabe é seguir a nossa vida, porque se o Pai Celeste permitiu que aquilo acontecesse conosco, por qual razão? Ele decidiu, hoje eu vou fazer aquele meu filho sofrer desnecessariamente. Jamais Deus permitiria algo assim. Não é isso? Então, são duas situações. Uma é o crime na consciência do criminoso. Outra é o crime com relação à vítima. E aí, de novo, vamos colocar muitas aspas na vítima. Ok? Não vamos esquecer quem é o obsessor. O obsessor é uma pessoa má? O obsessor é uma vítima que não perdoou e foi atrás querendo vingança. O obsessor é a vítima que não perdoou. Esse é o obsessor. Então, vejamos o que faz com a saúde mental de uma criatura que sofre uma injúria e acha que a coisa é pessoal. Não é pessoal. A pessoa fez, veja, o caso de Paulo. Paulo fez. Fez com o amigo Alfredo, mas fez com um montão de gente. Foi pessoal? Não foi pessoal. Ele fez porque ele era assim. Ok? Faria com qualquer um. Fica pessoal é quando ficam esses mal entendidos. Fez comigo. Não, fez com ele mesmo. Por quê? Porque tinha uma tendência a um certo erro. Mas quem passou por isso não passou aleatoriamente. E aí ele escolheu aquele casal. Não tinha nada a ver com nada. Não existe nada a ver com nada. Né? Isso seria desmerecer os amigos espirituais, os espíritos construtores. Vejamos o nome desses espíritos. Esses espíritos construtores que fazem todo esse estudo desses núcleos de interseção das nossas vidas com as vidas de outras pessoas. Diante da necessidade de uma experiência na nossa encarnação, seja uma prova ou uma expiação, vai se aproximar de nós pessoas que estejam dentro desse contexto, mesmo desse contexto de passar por isso sem ter a ver conosco. Elas precisam estar vivendo esse tipo de experiência. Vão entrar ali, vamos dizer assim, vão ser colocadas nessa situação. É claro que, vamos imaginar o Paulo, de repente vem um casal, naquele momento, ele, inspirado, num bom dia, ele decide não fazer com aquele casal. Certo? Então, ele se eximiu daquele problema. Mas se aquele casal tem que passar por um tipo de expiação, ou de situação, ou de vivência, naquele sentido, se não for Paulo, será outro a vir tentar o casal. Por quê? Porque o Alfredo, ele não estava condenado a expulsar a esposa de casa, estava? Não. Ele poderia ter agido de outra forma.
Então, vejamos que uma situação tem várias instâncias de livre-arbítrio. Um faz uma escolha, depois o outro vai fazer outra escolha, e o outro vai fazer outra escolha. Tudo bem, Rita? Aquele que... Exatamente. Continua com a sua consciência acusando. A consciência não tem como não acusar, não é? Já que ela entrou em desequilíbrio consigo mesma. Ela infringiu uma lei de Deus que está inscrita nela. Isto vai precisar ser o quê? Reharmonizado, corrigido. Olha, alguém entrou só para botar uma carinha de zangado? Agora estou vendo aqui. Ou alguém botou uma carinha de zangado sem querer? Mas tudo bem, às vezes as pessoas passam, não é? E deixam, a gente só dá o que tem, né? De repente a pessoa não está bem e deixou lá uma carinha, né? Não tem problema. Deus abençoe. Isso que a gente quer. Onde nós estamos aqui? Então, a lição foi para o Alfredo, não é? Tão longe de Ismália, compreendeu Alfredo suas necessidades e, tão logo adquiriu algum mérito, intercedeu pelo amigo infiel. Vejamos que Paulo volta a ganhar um título, o título de amigo. Ele foi infiel, não foi? Foi infiel. Isso nos faz lembrar um outro amigo infiel, que Jesus foi traído por Judas, não é? Um beijo. Jesus foi traído com um beijo. E até o final, Emmanuel tem uma mensagem em que ele comenta, porque quando Judas chega, Jesus pergunta a ele, amigo, a que vens? Emmanuel diz que Jesus dá a Judas o título de amigo até o último momento. Para que ele pudesse o quê? Perceber. Vamos lembrar que um pouco antes de ser preso, Jesus diz, o verdadeiro amigo é aquele que dá a vida pelo seu amigo. Exatamente o que Jesus faria logo em seguida a essa fala. Então, Jesus falava e exemplificava, falava e exemplificava. E nós estamos falando aqui de amigos, né? Na questão de Judas, na questão de Paulo e de Alfredo. Então, às vezes, os amigos podem cometer infidelidades, como nós podemos cometer infidelidades conosco mesmo. Né? Então, saímos lá do mundo espiritual, dizendo que vamos fazer e acontecer, nos comprometemos conosco mesmo. Vimos aqui centro de mensageiros, não é? Quantos espíritos saíram de nosso lar, passaram pelo centro de mensageiros, se prepararam, foram para as suas encarnações e se traíram. Faliram porque se traíram. Traíram todo o planejamento reencarnatório que fizeram para seu próprio crescimento. Então, muitas vezes, a traição pode acontecer não porque a pessoa queira destruir o outro, mas porque ainda é fraco. Mas Deus não vai nos eximir de passar pelo que precisamos passar, porque dizemos, Senhor, ainda sou fraco, mas preciso me fortalecer. Eu não vou me fortalecer se não exercitar. Nós vamos exercitando o nosso livre-arbítrio. Então, nós reencarnamos, escolhas, inúmeras, todos os dias. E vamos tirando e aprendendo com as consequências das escolhas que fazemos. O que fez Paulo? Ele intercedeu. Veja que o grande estímulo de Paulo foi querer fortalecer as asas.
Ele queria voar porque a mulher que ele foi injusto e que ele amava estava numa instância mais alta. E ele queria poder ficar com ela, junto dela. Isto foi um estímulo. Então, peraí, essa traição, isso tudo que foi feito, isso passou. Agora, o que eu quero daqui para frente? Porque se nós ficarmos agindo daqui para frente, olhando para trás, nós vamos tropeçar e cair. Precisamos ter foco daqui para frente. O que eu quero? Eu quero crescer. Para isso, o perdão está aí. Estou destacando o perdão porque é exatamente o ponto X. Imagina se o nosso caso tem perdão. Não, nós não precisamos, porque nós já perdoamos com toda a naturalidade do mundo. Não é? Não é. Então, essa experiência de Alfredo, o que vai ser dito aqui, é muito valioso. Olha, primeiro, ele começa a fazer preces de intercessão pelo Paulo. Estamos falando de Alfredo. Depois, vai buscá-lo nas regiões inferiores e dedica-se ao trabalho até tornar-se o administrador do posto de socorro. Vejamos que, para Alfredo se tornar administrador do posto de socorro, foi importante para ele o processo de perdão junto a Paulo. Olha como o coração dele se tornou mais leve, se tornou mais voltado para o que importa. E o que importa? O que importa é estarmos bem, fazendo bem a quem esteja mais próximo de nós. E foi nisso que o Paulo se focou. Paulo não, o Alfredo. Então, Alfredo orou, buscou o antigo amigo nas regiões inferiores. Imaginemos, o próprio Alfredo chegou ao posto de socorro resgatado das regiões inferiores. Depois melhorou, percebeu todo o seu contexto e passou à ação de preciso me fortalecer e esse perdão vai ser um divisor de águas na minha vida. E começou o trabalho. Foi lá, resgatou o Paulo, cuidou do Paulo, dedicou-se também ao trabalho na instituição e, fortalecidas suas asas, chegou mesmo ao posto de administração do posto de socorro. Trouxe o tutelado para a sua companhia e trata-o como irmão. Fui lá, busquei-o e deixei ele lá num quartinho? Não, né? Foi lá, o buscou, cuidou dele e o traz e fica perto, tratando-o como irmão. E não fez isso apenas por desejar, procurou e permanece na realização. Então, isto é algo que é o quê? Um contínuo. Nos primeiros tempos, aproximou-se tentando reconciliação. Depois, adquiriu entendimento e sentiu piedade. Agora desenvolve o amor de irmão pelo ex-inimigo. Veja, ele era ex-inimigo, mas antes de ser inimigo, ele foi um grande amigo. Então, o processo do perdão profundo, se puder engrafar, eu acho esse processo que é mostrado aqui no caso de Alfredo, uma das descrições mais felizes do processo de perdão. Tentar a reconciliação, adquirir entendimento, sentir piedade e desenvolver amor de irmão pelo inimigo, ex-inimigo. Sim, no caso, se perdão aconteceu, não é mais inimigo, é ex-inimigo. Esta é uma outra maneira de entender a lição de Jesus. Batei e a porta se vos abrirá.
Ismália também tem intercedido por ele, e em breve ele, Paulo, voltará à terra. E para que não se sinta humilhado com o benefício recebido das próprias vítimas, esquecerá o passado. Ah, Cristina, mas alguém pode lembrar o passado? Vamos lembrar lá do centro de mensageiros. Pode acontecer, não pode? De alguém reencarnar lembrando-se do seu passado espiritual. É claro que isso é exceção das exceções. A maioria de nós não lembra. E pelo mesmo motivo, para que não nos sintamos humilhados ao encontrarmos em vida nova antigas vítimas nossas. Ou mesmo antigos algozes nossos. Então, nem nos sentirmos humilhados diante de vítimas passadas nossas, nem nos sentirmos mal diante de algozes passados nossos. Então, sempre o esquecimento virá para nós, como é que eu vou dizer assim, pleno de misericórdia. Rita, mais um comentário que eu agradeço. Porque é bom, não é, o comentário, as questões, porque vão enriquecendo aqui a nossa apresentação, né, da história. Muito bem. Vamos aqui adiante. Vida social. Vejamos aqui esta cena. À noite, o luar safirino envolvia tudo, o céu limpo, ali aquele luar brilhante que nós temos no céu. Pontilhado de astros fulgurantes. Alfredo comentou que os fenômenos magnéticos deslocaram-se da região. Lembram da tempestade que aconteceu ali na região? Mas os aparelhos registravam conflito de forças interiores. André ia comentar a beleza da noite. Bom, os aparelhos registravam o conflito de forças interiores. Aqui não fala interiores em relação a quê, ok? Então, também não vamos adiante nisto. André ia comentar a beleza da noite quando uma campainha tocou, indicando a chegada de visitas. Um belo e confortável carro, na casa era um coche, não é? Uma carruagem. Puxado por 2 soberbos cavalos brancos, como no tempo de Luís XV, que André vira em publicações antigas. Nele chegara a pequena família de Colônia Próxima. Colônia Próxima. Mais ou menos 84 quilômetros distante do posto de socorro em que ele se encontrava. Era o casal Bacelar e 2 filhas jovens. A alegria era enorme e não havia qualquer nota convencional menos digna. Simplicidade e afeto puros. Bom, estavam em família, desencarnaram e se reagruparam. Isso é possível? Sim, é possível. É a afinidade que nos aproxima. E a afinidade de uma família que desencarnou criando laços, os laços da última encarnação, eles são muito valiosos. Não quer dizer que não tenhamos mães, corações e pais e corações amados de outras encarnações também, ok? Mas a nossa família da última encarnação, nós que somos espíritos, o quê? Errantes, né? Somos espíritos errantes. Nós saímos de uma encarnação e daqui a pouco vamos voltar para outra encarnação. As histórias elas vão sendo costuradas uma a uma. Quem for significativo ao nosso coração está ligado a nós, seja no plano espiritual, seja ao retorno na vida física. Não necessariamente nos mesmos papéis, ok?
Então, vamos dizer, um pai pode vir como irmão? Pode, ok? Então, porque às vezes, até lá no livro Nosso Lar, nós temos na colônia um senhor que mora com duas, porque lá tem várias residências em Nosso Lar. Não vamos esquecer que é uma cidade residência para espíritos errantes que estão esperando reencarnar, não é isso? E então, merecendo, tudo é merecimento, nós podemos ter lares, casas, e nos reunirmos em família. Então, nós vamos ter um espírito que, na sua última encarnação, teve 2 esposas. E estava ele lá naquela casa com as 2 exes, todo mundo desencarnado. Morreu ele, morreu a primeira esposa e a segunda esposa. Eu gosto de falar morreu, porque a gente fica incomodadinha, a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Desencarnou. E aí, então, a primeira esposa se mostrava jovem. Por quê? Porque morreu jovem. A segunda esposa era idosa. Por quê? Porque casou jovem, mas desencarnou idosa. E André queria saber como é que era aquilo ali, como é que aquilo funcionava. Então, os laços de sentimento estavam com o marido, o ex, né? Porque até que a morte separe, né, gente? Agora são 3 pessoas que podem ficar juntas, mas não mais o quê? Não é aquele casamento, porque casamento acabou, ok? Aquele casamento é história de encarnado. Mas existem laços de afeto e nós continuamos nos relacionando amorosamente? Pode acontecer? Pode. Né? Tanto que ele mesmo vai falar aqui de casos de casamento no mundo espiritual. Ah, casamento com arroz, com... Não, gente, não, é outra coisa. Né? Então, são laços de afinidade. Nós queremos continuar a nossa história no mundo espiritual. Tem se eu não me engano, aí A Vida Continua, que virou filme também, não é? De 2 espíritos que se conhecem no mundo espiritual e acabam a história ficando juntos lá. Interessante, não é? Bastante interessante. Então, bom, lá em Nosso Lar, então, esse espírito, ele fica ligado a quem? A primeira esposa, tá? Porque a segunda esposa foi bom, vamos dizer assim, a experiência para ela e para ele, porque eles se partilharam aquela experiência da encarnação, mas os verdadeiros laços profundos de amor ele nutria com a primeira esposa e a primeira esposa por ele. Então, a segunda esposa estava de boa, amiga de todo mundo. Ok? Sem conflitos. Até porque se fossem conflitados, revoltados, estaria o nosso lar? Não estaria. Não é? Às vezes nós podemos ter uma pessoa mais difícil em nosso lar, por quê? Lembrando de André Luiz e daquela outra que foi acolhida pela avó, lembram daquela menina? Que ela desencarnou tuberculosa e deixou o noivo? Ela estava, assim, muito desequilibrada, inclusive fugiu de nosso lar, né? Ela estava muito desequilibrada, mas ela estava em nosso lar por quê? Porque a avó pediu por ela, assim como a mãe de André Luiz pediu por ele. Tá? Vamos ver aqui. Rita, oi Rita. Vemos assim que a vida continua, é verdade, com a oportunidade de estudar, trabalhar, ter momentos agradáveis, fazer planos para o futuro, claro. Tudo depende da sementeira do nosso hoje. Exato. E como todo dia vai ser hoje, amanhã, quando chegar amanhã, será hoje. Né? Também quando estivermos no mundo espiritual, nós estaremos podendo também nos aplicar. Olha como é que chegou Alfredo ao mundo espiritual e como é que ele estava agora. É bem como ele falou, não é? Fortalecer as asas para nós podermos alçar voos maiores. E, com certeza,
nós só podemos fortalecer as nossas asas hoje, a cada dia, certo? Não vai ser olhando o passado, porque o passado está escrito. Nem ficar pensando no futuro, porque o futuro não existe. Vai ser construído a cada dia de hoje. Obrigada, Rita. Continuando, onde estamos aqui? Vamos lá. Assim, o casal bacelar que chegou. Simplicidade e afeto puros. Então, estavam ali chegando aquele grupo familiar desencarnado. E interessante, não é? As meninas com os pais, não é? Parece que todo mundo desencarnou, as meninas desencarnaram jovens, não é? Considerando que André e Vicente aproveitariam a experiência, Aniceto os aproximou, apresentando o senhor Bacelar. É o que vemos aqui, não é? Ali está Aniceto, ali está André. A imagem não mostra Vicente, mas a história diz que ele apresenta os dois ao senhor Bacelar. Então, ele apresenta Aniceto, os dois médicos, como chefe, o senhor Bacelar, de turmas de assistência aos encarnados. E a conversa acabou seguindo o rumo da profissão dos dois, no caso, Vicente e André, que foram médicos. O senhor Bacelar começou por dizer que os seus doentes comuns raramente lembram da medicina preventiva, esperam que as moléstias cheguem. Imagina, né? Hoje em dia não é mais assim, né? Todo mundo faz profilaxia. Ah, não fazem. Não fazemos. Alguns já fazemos, não é? Mas não existe só a profilaxia, vamos dizer, em algumas instâncias. Temos que fazer profilaxia também o quê? Mental. Porque muitas vezes o corpo adoece, lembrando aqui Jesus, não é? O mal não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca do homem, não é? Isto nos desequilibra e, com o tempo, acaba também adoecendo o nosso corpo. Mas é claro que os cuidados, e aqui falando de questões médicas, não é? Médicos, mas não médicos psiquiatras, não é? Médicos do corpo, sem dúvida nenhuma que a questão preventiva é muito importante. Por exemplo, se queremos ter um coração sadio, deve-se evitar o cigarro, né? Não só não faz bem ao pulmão, também não faz bem ao coração, não é? Eu me lembro disso porque muitos cardiologistas fumam, né? O que isto complica. Até mesmo né, chegar alguém e falar assim, o senhor tem que parar de fumar, que isso faz mal ao coração. E o doente saber o paciente saber que o médico fuma também. Aí como é que fica? Faça o que eu digo, não faça o que eu faço, né? Ah, não, isso não é bacana. Então, o senhor Bacelar é chefe de turmas de assistência aos encarnados. Fogem, então, os encarnados do regime. Não olhem para mim. Detestam a dor, que restabelece o equilíbrio, e quase sempre querem saber mais que os médicos. Esta era a síntese aplicável a corpos doentes e que levava o programa de assistência aos encarnados com agravantes, porque os espíritos não podem manipular a alma como o cirurgião opera as amígdalas. Então, ele está falando aqui exatamente de assistência aos encarnados, e ele, como encarnado, ele não pode fazer nenhuma ação direta aos corpos. Ele vai ter que fazer o quê? Sugestionar, né? Vai ter que orientar, muitas vezes, não diretamente ao próprio, mas um conhecido de quem não está bem, porque o próprio mesmo não está com uma boa sintonia. Aí vai vir pela voz de uma mãe, de uma esposa, ou de um marido, de um filho, não é?
Aí está lá um menininho e fala assim, papai, fumar faz mal, por que você não para de fumar? Aí, de repente, é um espírito que está ali falando, fala para o seu pai, que não faz, para ele parar de fumar, que não faz bem. Ai, mas os espíritos podem se... Gente, é um espírito bom, dando uma fala boa para uma criança. Isso faz mal? Não, não faz mal, né? Muitas vezes é sugestionado pelo próprio anjinho da guarda da criança, que é quem tem mais o quê? Afinidade com ela. E é claro que nada vai ser feito sem a aquiescência do anjo da guarda da criança, né? O responsável direto ali por aquele reencarnante tão jovenzinho. Então, bom, não é muito simples o trabalho dessa assistência a encarnados feito por grupos desencarnados. Ele diz assim, é preciso preparar o campo mental, semear novos pensamentos, velar pela germinação e aguardar a obra do tempo. Tempo. Como é importante. Conversas saudáveis são, às vezes, difíceis, não é? Mas estarmos num seminário, num grupo de estudo, reunião pública, tudo isto é o quê? Possibilidade de estarmos trazendo à nossa mente novas ideias, novos pensamentos, que vão nos ajudar, melhora a nossa vibração, nos coloca mais em sintonia com os amigos espirituais, às vezes mesmo durante um encontro desses, ou palestra, grupo de estudo, reunião pública, evangelho no lar, né, irradiação, porque às vezes ali, naqueles momentos onde nossa vibração está melhor, temos ideias. Temos ideias, amanhã eu vou marcar com aquele médico que eu estou empurrando com a barriga e não marco. Então, ali naquele momento, nós conseguimos muitas vezes intuir e, vamos dizer assim, aproveitando melhor a nossa encarnação para chegarmos melhor do lado de lá, que é o que queremos, não é? Também, nós queremos tantas coisas, mas com certeza esta é uma prioridade para aquele nosso eu que estava esperando ir lá, esperar para reencarnar. Né? Quando eu voltar, a coisa que deve ficar martelando na cabeça de quem vai reencarnar, quando eu voltar. Porque sim, né? Os espíritos também passam por ansiedade. Reencarnar é extremamente ansiógeno. Por quê? Porque sabemos que não vamos lembrar, sabemos que vamos passar por vários desafios que precisamos passar para exercitar o nosso livre-arbítrio e às vezes podemos nos sentir inseguros. Mas daí todo este contexto que nós buscamos, como por exemplo, nesse momento, nos ajudam nesse objetivo. Até desencarnar, isso ainda vai levar tempo, nós vamos prestando mais atenção no que a providência divina está trazendo para as nossas vidas. E a partir daí, com o que sabemos, com o que sentimos, essas novas ideias, o prognóstico tende a ser muito melhor, não é? No mundo, o clínico encontra sempre familiares dispostos a cooperar, e nós, espíritos, lutamos com enormes legiões de criaturas adversárias desse trabalho. Então, às vezes, encarnados, nós temos sempre uma pessoa da família que quer ajudar, que pode ajudar naquele doente mais difícil e tal, não sei o quê. E claro que o contexto encarnado, ele não vê o contexto desencarnado. Já o contexto desencarnado sabe das forças que podem estar querendo atrapalhar, né, o bem-estar dos que aqui se encontram encarnados. E ele vai complementar dizendo assim, o médico do mundo presta socorro a quem deseja receber o socorro, pelo menos nas ocasiões graves. Mas os espíritos têm que prestar assistência
aqueles mesmo que não a desejam, por viverem em completa ignorância da vida espiritual. Então, eles dizem não quer, se mostra rebelde, revoltado, por quê? Por ignorância. E ignorância é uma atenuante diante do problema. Vai merecer assistência? Sim, vai. Ok? Na Terra, poucos amam o trabalho pelo trabalho, sem ideia de recompensa. Nessas condições, não percebem que a mente fica entulhada de elementos inúteis, lixo mental, né? Além de pretextos inventados para fugir à busca de orientação superior. Então, aqui eles estão falando da mente dos encarnados, ok? O desencarnado não sabe do que está acontecendo por lá. Já o encarnado vê o seu contexto, sabe não apenas na situação da saúde física, mas sabe que. Por quê? Porque já viveu essa história antes. A gente não lembra, mas a gente sente. Sente certas necessidades que a vozinha interior fica falando: você precisava isso, você precisava aquilo. E nós vamos conversando conosco mesmo, né? Tirando aquelas ideias e botando o lixo mental. Nós, que eu digo, é o ser humano do planeta, não estou falando de nós aqui. Tá? Se nós não vigiarmos e orarmos, podemos também estar no meio destes, não é? Porque não é difícil nós estarmos em vigilante. Por isso que a gente tem que prestar mesmo atenção. Ao outro? Não, a nós mesmos, né? Os moços declaram-se jovens. Olha só as desculpas, né? Por que nós não acertamos o passo com o espírito que sabemos que somos, com a vida maior que sentimos que existe? Os moços, com as mudanças, a renovação, que para isso nós viemos. Os moços declaram-se jovens, os idosos afirmam-se inúteis, né? Cansados, impotentes, porque já sou idoso. Os casados reclamam da família, os solteiros da falta da família reclamam, os doentes não podem e os sãos não precisam. Ou seja, todo mundo tem a sua desculpa. O senhor Bacelar estava disposto a prosseguir quando as jovens vieram buscá-lo. E aí eles vão entrar, nós vamos entrar numa outra conversa muito interessante no sábado que vem. Vamos continuar batendo papo no sábado que vem, porque é isso que está aqui na página do projeto, nesse próximo slide, não é? Ainda batendo papo. Nós paramos aqui. Muito bem. Vamos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a companhia querida de todos e vamos orar. Jesus, amado Mestre, obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez aqui nos encontrarmos em Teu nome, neste descobrir que André Luiz nos favorece. Estamos descobrindo tantas não só esclarecimentos, mas mesmo percebendo a nossa relação com tantos aspectos da vida. Obrigado, Senhor. Que as tuas bênçãos sigam conosco durante toda essa semana. E aqui, Senhor, rogando que nos acompanhe, Senhor, nos ajudando a nos lembrarmos da prece, na vigilância sempre necessária. Até sábado, Jesus amado. Obrigado por tudo, Senhor. Graças a Deus. Muito bem. Essas novelas espirituais são ótimas. Daria uma boa novela, não é?
Rita, uma novela maravilhosa. Um beijo, gratidão também. Vamos fechar aqui só essa imagem, pronto. Thelma, muito obrigada. Obrigado, queridos amigos. E até sábado, com a 6ª parte de Os Mensageiros. Um beijo grande no coração de todos. Muita paz.